Olá, bem-vindo! Política em Foco no ar aqui na TV AL, a TV dos catarinenses. O programa que debate os temas, os assuntos que repercutem no nosso parlamento do estado, trazendo jornalistas de todo o estado de Santa Catarina para debater esses temas com as suas percepções sobre os assuntos que são destaques durante a semana na Casa de Lei dos Catarinenses. E hoje estou aqui muito bem acompanhado, com dois grandes amigos, dois grandes colegas, Paulo Rollenberg. Tudo bem? Tudo Paulo, bem-vindo aqui mais uma vez ao Política em Foco. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, né, de estar ao lado de vocês aqui. Denis Luciano, tudo bem com o amigo? Tudo certo com o sul do estado? Tudo em ordem. Muito bom estar com os amigos mais uma vez. Paulo, Fabiano, vamos fazer um grande programa. Não há dúvida. E hoje o nosso programa vai debater temas importantes relacionados à infraestrutura, vamos debater temas relacionados à economia. Inicialmente, o projeto de lei do deputado Matheus Cadorim, que trata de uma atualização sobre a Lei de Liberdade Econômica. Esse projeto de lei, o 563/2024, ele visa reduzir burocracia, fortalecer o ambiente de negócios e dar mais segurança jurídica aos negócios do Estado. Santa Catarina já é bem posicionado com relação à Lei de Liberdade Econômica. E o próprio parlamentar acredita que essa atualização vai abranger ainda mais segmentos, trazendo para o catarinense mais agilidade na abertura de empresas e, principalmente, trazer para o empreendedor do Estado ainda mais condições de prosperar. Paulo, com toda certeza a Lei de Liberdade Econômica, que é de 2019, ela já é um avanço importante e essa atualização também se faz necessária dado o contexto dinâmico da economia catarinense. O catarinense por si só é um empreendedor e a facilidade de você proporcionar essa facilidade de abrir empresa, de investir, de empreender, facilitar isso cada vez mais, né? Então todo projeto é bem-vindo, né? Toda mudança é bem-vinda. Essa burocracia de você abrir empreendimento, né? De você abrir empresa, de demorar 3, 4 dias, até meses, né? Essa facilitação de você em horas, em não minutos ainda, né? Não é possível, mas é essencial, é sempre bem-vindo. E só para trazer alguns dados também, olha só, questão da liberdade econômica e esse impacto que já trouxe para Santa Catarina. A redução no tempo de abertura de empresas. Em 2022, eram necessárias 4,6 horas para abrir uma empresa em Santa Catarina. Agora, em 2025, esse tempo foi para 2,2 horas, ou seja, uma redução de quase 52% no tempo de abertura das empresas em Santa Catarina. Com toda certeza, Denis, essa redução de mais de 50% no tempo já é um avanço, mas podemos ir um pouco adiante a partir dessa iniciativa do deputado e da discussão que a LESC vai promover sobre esse tema. Porque isso, Fabiano, Paulo e amigos, isso vai além do processo específico de abertura de uma empresa. Isso compõe uma cesta. Que cesta é essa? É a cesta de competitividade do Estado. O Estado vai se apresentar para o mercado nacional e internacional como um agente de arrojo, de desenvolvimento, de visão horizontal de futuro, quando ele tiver competitividade. E um Estado que amarra com burocracia, com documento, com alvará, com seja lá o que for, que é necessário nesse arcabouço brasileiro, mas um Estado que consegue com inteligência, e existe tanta inteligência hoje, humana e artificial, ao nosso dispor para agilizar isso, o Estado que consegue colocar isso na mesma cesta, ele se torna mais competitivo. É claro que tem uma afinidade de conteúdo ao partir de um deputado, do perfil do deputado Matheus Cadorim e do partido que ele representa, o Novo, mas aí vem uma outra situação que eu acho mais animadora nisso, na análise política do papel da LESC nisso, que é perceptível que esse é o tipo de pauta que não tem uma identidade, ela não é uma pauta identitária, entre aspas. É pauta para empresário, seja lá qual for o porte. Não, é pauta para o povo de Santa Catarina. Porque quando abre empresa, é o emprego que abre, é o encadeamento completo. Então, esse tipo de assunto, essa redução de 52% no tempo de abertura de uma empresa, ela é extremamente animadora para todo o catarinense, direta ou indiretamente. Sem dúvida, e eu quero trazer aqui para o nosso debate, Paulo, a questão
da necessidade de olharmos especialmente para esses pequenos negócios que têm pouco impacto, por exemplo, ambiental, ou risco ambiental, ou risco à saúde dos trabalhadores. Nós precisamos olhar de uma forma diferenciada para esse lugar. Claro, é o que corrobora com o que Denis falou. Você, para abrir, é muito tempo para você abrir. E, às vezes, essa burocracia de que tem empresas que não precisam de uma licença ambiental, não é necessário uma licença ambiental. E você fica amarrado em processos que acabam só demorando e até desmotivando aquele empreendedor. O pequeno empreendedor, eu quero abrir uma barraquinha de lanche. Mas você precisa de um alvará de licença? Óbvio, é preciso ter alvará de licença que você não vai abrir em qualquer canto. Mas de você acelerar esse processo, como o Denis mesmo falou, você tem inteligência humana e agora artificial que veio para facilitar ainda mais. E você ainda está com 10 horas, até dias para conseguir uma licença, para conseguir a abertura da empresa. Essa ideia, que é como o Denis, completando, reforçando o que o Denis falou, é a ideia do parlamento. Eu acredito que o próprio parlamento, ninguém é contra isso, né? Deve ser um voto, unanimidade, né, dentro do parlamento. Agora eu tiro o seguinte, né, Fabiano e Paulo, as particularidades que essa discussão abre. Eu conversava com um empresário sobre esse tema, com um empresário lá de Criciúma, dono de uma rede de postos de combustíveis. E ele tinha, na rede de postos dele, em cada unidade, ele tinha um lava-rápido, o ponto para lavação de automóveis. E ele chegou à conclusão de que aquilo era extremamente deficitário. Por quê? Porque para manter aquela estrutura, ele precisava seguir todo um regramento ambiental diferente do posto e no mesmo ambiente do posto. Então veja só, estou citando um exemplo aqui, e aí entra a Assembleia como essa esponja, né, para absorver todas essas demandas. Está aí o caso do empresário do combustível lá do sul, que certamente é o mesmo aperto do norte, do oeste, do litoral, enfim. E abrange isso para outros segmentos mais. A Assembleia terá, e certamente vai fazer essa escuta, para colher o que encaixa nesse tipo de reforma para facilitar a vida do empreendedor e não para podar a vida do empreendedor, como às vezes ainda acontece. Agora, uma percepção é que nós teremos impacto direto sobre a geração de empregos e também de formalização de empregos. Principalmente por mês. A informalidade em Santa Catarina será bastante atendida no sentido de diminuí-la, porque haverá abertura de novas empresas. O comércio varejista poderá também ampliar a sua rede de ofertas. Na indústria da construção civil, quantos novos empreendimentos serão formalizados ou criados na construção civil? No agronegócio, que hoje é um dos motores da exportação, pode ser afetado de maneira positiva pela previsibilidade regulatória que o setor passará a ter. Então, são inúmeros setores, amigos, que serão impactados e impactados positivamente, trazendo principalmente mais renda, automaticamente trazendo mais receita para o estado de Santa Catarina, fazendo com que esse desenvolvimento aconteça de uma maneira mais harmônica em todas as nossas regiões, que é o grande desafio nosso enquanto sociedade. E aquela história, né? É facilitação, não é um liberou geral. Né? Vão continuar, sim, as documentações exigidas, mas você deve acelerar esse processo, né? Que aí é a geração de emprego. Quanto mais você abrir empresa, expandir empresas é geração de emprego. E é como eu falei, não é um libera geral, é você pensar de que, olha, eu facilito isso aqui e como eu falei anteriormente, você até motiva, incentiva outras pessoas a querer empreender, querer expandir, né, que vai ter mais facilidade. E eu quero trazer um aspecto, Denis, que se chama boa-fé do empresário. Porque a gente também não pode deixar a sociedade sempre na dúvida ou duvidar do cidadão. E eu creio que essa atualização também vai trazer ainda mais respaldo para atos declaratórios que confiem no empresário, que ele assuma riscos de maneira pensada e que agilize esse tempo de abertura de empresas. Vamos dar um exemplo aqui, você citou há pouco construção civil. Vamos lá. A construção civil ela tem um encadeamento enorme, né, daquilo que gira em torno dela. Ela não se fecha em si, né, ela não é um início, um meio e um fim. Ela tem o fornecedor, ela tem o insumo, ela tem o trabalhador muito específico, desde o cara que coloca o vergalhão lá no concreto, até o cara que vai instalar uma porta, o cara da tecnologia, do alarme, até aquele do azulejo e assim por diante. E tudo isso
vai desde a empresa cabeça do negócio, a construtora, o CNPJ mais amplo, mais robusto, até os MEIs que poderão estar fazendo parte disso. E para que eles façam parte disso e prestem o serviço com excelência, com qualidade, com dinamismo, eles precisam estar documentados. Hoje em dia, com esse cruzamento de dados de absolutamente tudo que existe, nada foge. Mas é importante que essa mão de obra, ao se tornar um empreendedor, ela tenha agilidade para conseguir se tornar um empreendedor e não desistir. Porque aquele Estado antigo, pesado, e quando falo Estado é o ente como um todo, né? Aquele Estado pesado, obeso, né? Que demorava para resolver tudo, ele era um anti-atraente de investimento e de investidor. Agora não, com essa política visionária, ágil, de dizer o seguinte, o órgão público vai entregar a certidão tal e dar o carimbo que precisa em poucas horas. Ter isso, um arcabouço que cobre isso, não tem dúvida que faz a economia andar. Sem dúvida. E Santa Catarina, diga-se de passagem, é um dos estados cuja economia é mais dinâmica. A própria manifestação do IBGE mostrou que nosso processo de recuperação de crises e também de movimentação econômica acaba sendo diferenciado de outros estados, perdendo inclusive somente para outros estados como São Paulo, que tem uma economia, e é a maior do país inclusive, né? Se compararmos, Santa Catarina é sempre um lugar muito especial. Eu acho que é isso que a gente precisa continuar a manter, né, Paulo? Continuar a manter. É aquela diversificação da economia, né? Você tem um sul com mineração, né, muito forte, você tem o oeste com agronegócio, você tem o norte, né, a região norte ali com Joinville, Jaraguá com as indústrias. Então, Santa Catarina é uma economia fortíssima, né? É a economia que está entre as maiores do país. E pode avançar ainda mais. Em cima disso, Paulo, vamos lá. Um empreendedor que seja da região de Joinville e tenha expertise no metal mecânico, que é uma força do norte do estado. Ele quer implantar uma unidade no sul, que tem um outro predicado, como o Paulo bem resumiu aqui. Mas tem um potencial lá, seja de mão de obra, sai muita mão de obra do metal mecânico do sul para o norte, seja de insumos em geral, seja de filosofia e tal. Mas se ele encontrar naquele ambiente do sul do estado uma hostilidade para abrir o negócio, ele não vai abrir o negócio. E a hostilidade ela é vencida por dois fatores. Um, incentivo fiscal, que vem a reboque disso tudo que estamos falando, e tem que praticar, se não praticar não atrai. E dois, uma acolhida burocrática, porque se tu és o campeão erro e vezeiro de cobrar alvará, de acordar de manhã até respirar à noite, você não vai atrair empresa. Então, eu insisto, esse tipo de demanda é o tipo de debate que a Alesc tem a obrigação de fazer e que bom que está fazendo. Sem dúvida. Eu quero trazer mais um elemento para a gente findar esse bloco do programa, que é a questão da própria reforma tributária, que prevê o fim dos TFDs, que é os tratamentos diferenciados para segmentos econômicos, principalmente para a indústria. E isso, com a reforma tributária, nós teremos muito em breve, eu estou falando de 2032, o fim desses incentivos fiscais. Portanto, né, Paulo, temos que fazer o dever de casa antes que esse dia chegue. Antes que esse dia chegue. Já é visto, o próprio governo, há uma preocupação do governo, né, do Estado, justamente com essa situação da perda, vai ter perda, e tem que se preparar para isso, né? Tem que deixar caixa para isso, né? Porque o impacto vai ser grande. E tá aí, é você investir, é você empreender, você incentivar o empresário local. E assim, a gente sabe que a reforma tributária ela vai ser um antídoto àquela antiga guerra tributária e fiscal entre os estados, né? Por exemplo, Paulo é capixaba, né, Paulo? Sou do lado do Nordeste. É do Nordeste, perdão. Enfim, é do Nordeste. Eu sou gaúcho, certo? Nós nos encontramos aqui em Santa Catarina. Digamos que eu sou um empresário do Rio Grande, o Paulo é um empresário do Nordeste e a gente quer investir em Santa Catarina. Antigamente, e até agora, com o que está vigindo, a parte legal era uma ponta, mas a parte fiscal era outra. Vai chegar um momento em que a parte legal vai ser tudo, porque a fiscal vai ser igual, né? Eu não vou ter mais essa guerra entre os estados. Então, essa discussão também antecipa o que o cenário de 2032 vai nos exigir. Nós vamos voltar na sequência com o nosso Política em Foco na companhia do Denis Luciano e do Paulo Rollenberg para falar também de um evento muito importante que vai colocar o Brasil em evidência, que é a COP30, a Conferência Mundial do Clima, que vai acontecer aqui no Brasil no mês de novembro.
Fique ligado, em instantes já estaremos de volta. Estamos de volta com o Política em Foco aqui na TV AL, na companhia de Denis Luciano e de Paulo Rollenberg, e agora para falar da Conferência do Clima, que vai acontecer no Brasil. E a Assembleia Legislativa também faz parte desse processo e faz um movimento para levar a experiência de Santa Catarina de preservação do meio ambiente aliada à produtividade. Lembrando que a COP30 acontece de 10 a 21 de novembro em Belém, no estado do Pará. Denis, é importante a participação da Alesc também nessa discussão? Da Alesc e do Brasil inteiro. Por exemplo, o Paulo, eu falei há pouco em capixaba, ele é sergipano, né? Peço desculpas aqui. Não, que isso. Faço a parte, mas eu uso esse gancho para dizer o seguinte. Outro dia esteve lá no sul do estado, levando essa temática, o deputado Mauro de Nadal, que tem sido um grande líder na Alesc em torno dessa questão de reunir elementos de Santa Catarina para a COP30. Ele já esteve lá em Belém, buscando saber no que exatamente os estados podem contribuir, e aí faz a devolutiva aqui em Santa Catarina fazendo o quê? Ouvindo os setores produtivos de cada região para saber deles o que são demandas que se encaixam na COP30 e já respondendo a eles com o que encaixa, o que não encaixa e principalmente o que é compromisso. Então, ele tem dito muitas vezes a empreendedores de qualquer porte do interior do estado em nome da Alesc o seguinte: vocês conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Só para dar um exemplo aqui. Peguem lá as 17 metas e notem o que vocês estão conseguindo fazer em torno das 17. Porque todas elas, de alguma forma, batem lá na frente no caderno final que a COP vai entregar no fim dos seus trabalhos. Então, ver a Alesc interessada num tema que é, vamos lá, o tipo de tema que daqui a pouco não vai gerar voto para a eleição do ano que vem. Porque é um tema que lida muito com o futuro, que não está ali tapando o buraco da rua, que não está ali atraindo algo que vai resolver do dia para a noite na saúde, na educação, nas questões prioritárias, mas lida com algo estruturante, lida com discussão de futuro. Então é extremamente importante. E ver deputados empenhando o seu tempo nisso é prova de que essa é uma visão de futuro, não é uma visão eleitoreira, não é uma visão só para a próxima eleição. Não, então penso que o empenho da Alesc prova um olhar da Alesc para a próxima geração e não para a próxima eleição. Agora, Paulo, quero trazer para ti um tema bem interessante que se chama discussão ambiental dentro do estado de Santa Catarina. O que o colega pensa sobre esse tema? Santa Catarina, ele é um estado que podemos dizer que ele é o que mais tem sentido nos últimos anos o efeito da mudança climática. As chuvas, uma seca que às vezes a gente não espera. Tem muita gente, eu como vim do Nordeste, me disse, não, lá só chove. Não, aqui também faz muito sol e às vezes tem período de seca. Então, Santa Catarina é um dos estados que mais sofrem com essas mudanças climáticas, que vão ser discutidas lá na COP30. E não cabe apenas a discussão sempre é em cima das grandes indústrias, que é a indústria do chaminé, que solta fumaça, solta carbono. Não, mas a gente tem que tratar ali também na ponta, o pequeno agricultor, de se preservar o rio, de você preservar as fezes dos animais, de ter um tratamento naquilo ali. Aquilo ali gera gás. É uma discussão que vai estar na COP30, que não, aquilo é desperdício. Não, é você tratar também ali na ponta, que a gente às vezes fica, essa preocupação muito voltada para a grande indústria, né? Fica muito voltada à indústria da chaminé, que ela polui, que ela joga coisa no rio, né? Resíduo no rio. Não, também cabe ali. É um desmatamento, eu vou derrubar aquela árvore ali que não vai fazer efeito. Não, faz efeito. Eu vou criar meu gado e sair cortando. Então é uma discussão que não cabe apenas aos grandes, vai caber também ali ao pequeno agricultor. Eu vi, reforçando essa coisa do Mauro e Nadal, né? O Nadal tem ido também no Oeste e outras regiões, discutir também com esses pequenos agricultores, né? Aquelas pessoas que estão ali na ponta da agricultura familiar, de você diminuir o número de agrotóxicos nas plantações, e isso tudo está ali. A gente discute muito a coisa do efeito estufa, né? Mas essas pequenas coisas também alimentam lá o efeito estufa.
Sem dúvida. E a Assembleia Legislativa, dentre as suas ações, está justamente ter um espaço dentro da COP30. Tem hoje uma frente parlamentar da COP30, cujo coordenador é o deputado Mauro de Nadal. Também são realizadas audiências regionais, que são conduzidas pelo deputado Marquito, do PSOL, que reúne ONGs, sociedade civil organizada. Nós temos a discussão sobre o financiamento e políticas públicas com foco nos agricultores familiares, que são grandes destaques em Santa Catarina. Além disso, nós temos uma discussão que é mostrar o que Santa Catarina faz e dá certo, não só para o Brasil, mas para o mundo. E um dos temas, Denis, que nós precisamos discutir e é fundamental em Santa Catarina é o pagamento por serviços ambientais, que está no Código Catarinense, está também no Código Florestal brasileiro. É um tema que nós precisamos dar uma atenção. E na verdade, a gente já tem uma sistemática para isso, porque muitos segmentos já estão preparados para isso, querem lidar com isso. Querem fazer a sua compra e venda de créditos de carbono e querem plantar as suas cotas de árvores, por exemplo, para dar um exemplo de tantos que podem ser seguidos nesse sentido de criar uma linha de crédito, né, de transformar em recurso como forma de incentivar a proteção ambiental, aquilo que precisa ser feito como dispositivo, gatilho ambiental e conectar isso ao mercado, porque existe um mercado aí. Existe um mercado que não pode ser negado nem demonizado. Pelo contrário, ele é um mercado que fomenta isso. Então, sabemos das assembleias regionais, e já pude acompanhar uma em que o deputado Marquito esteve liderando lá no Sul, em que ele também bateu nessa tecla de dizer o seguinte: olha, você que empreende aqui e que tem algum impacto, você sabe que pode muito bem fazer um tipo de transação que envolva o crédito de carbono, que daqui a pouco a tua contrapartida de conservação, a tua devolutiva vai te gerar crédito financeiro, vai encorpar o teu caixa, vai servir de incentivo para que tu sigas políticas nesse sentido. Então, a Assembleia levar essa mensagem, muitas vezes, se um lá dos que ouviram isso não souber disso e passa a praticar algo nesse sentido, já é uma conquista. Agora isso precisa ser massificado. Isso, e eu estava, né, Paulo? É uma observação bem boa, assim, não querendo interromper, assim, essa coisa de você massificar essa venda de carbono ainda muito... Muita gente desconhece. Parece muito isso, distante, né? Muito distante, verdade? Muito distante. E não é tão distante assim. E tem uma iniciativa do deputado Padre Pedro Baldiceira, que está na Assembleia, e que discute, mas isso para um nicho muito específico de produtores rurais. Mas é uma discussão que valeria a pena a gente fazer isso com toda a sociedade, porque o agricultor ele já tem reserva legal, ele já tem mata ciliar, quando tem algum córrego, um rio que passa pela sua propriedade, e talvez seja na venda do crédito de carbono e talvez criar uma política pública específica que possa viabilizar o pagamento pelos serviços ambientais, que é uma grande demanda que a própria sociedade vem cobrando. E os agricultores, e eu falo pelo Oeste, estão há muitos anos na expectativa de receber por esse serviço que ela presta a nós, que inclusive moramos na cidade. Até porque, né, Paulo e Fabiano, no caso do agricultor, a gente precisa desfazer aquela máxima que por muitos anos imperou do agricultor que devasta. Pelo contrário, a maioria absoluta do agricultor hoje preserva, porque ele sabe que precisa preservar. Ele sabe que precisa do seu solo arável, ele sabe que precisa ter uma encosta com condições de se manter ali, daquela forma, com aquele rio correndo ali. Então, aquela visão do agricultor que não, devastou e tal, isso não existe, isso é uma visão antiquada e que precisa ser posta como uma linha real de um agricultor que quer incentivo para preservar ainda mais, porque ele sabe, né, Paulo, que passa pela preservação o futuro do negócio dele. Pois é, o negócio dele está ali, né? Então, se ele destrói aquilo ali, ele hoje tem uma consciência ambiental maior, né? Eu acredito que essa nova formação de agricultores, do mundo agro, eles têm mais essa consciência ambiental. Que ele sabe os efeitos, ele vê o efeito no dia a dia, ele vê o efeito estufa, o efeito climático, todos os anos. É uma perda de uma lavoura, a perda de um gado, ele sabe, ele tem vivido esse efeito. Então, ele tem tido mais essa consciência ambiental,
de que não pode destruir. E acredito que até mudou essa visão, acho que de nós que estamos aqui na cidade, né? Mudou essa visão de que não, o agricultor só está ali para destruir, mas ele tem muito essa consciência, a consciência até do uso a diminuição de veneno, uma plantação mais, esqueci até a palavra agora, ela mais sustentável, agroecológica. Então, ele deixou de ser esse bicho-papão, né? Sem dúvida. Até uma curiosidade, talvez para os amigos, vocês sabem que o Brasil ele produz cerca de 5,5 milhões de suínos por ano. E desta produção, muito está no oeste. E a exportação catarinense de suínos, ela é bastante expressiva. Somos o maior estado exportador de suínos. E uma preocupação nossa é com relação à dificuldade de aumentar a nossa produção atendendo o meio ambiente. Porque o que nós vamos fazer com essa questão dos dejetos? Isso está hoje no radar da própria agroindústria catarinense, que é uma grande dificuldade. Mas, por fim, eu gostaria de provocá-los. Nós tivemos em 92, eu, você, Paulo, Denis, acompanhamos a Eco 92, né, no Rio de Janeiro. Talvez não estejamos novamente no epicentro de uma discussão muito maior que nós vamos lembrar daqui a alguns anos como um grande evento e um grande feito e que Santa Catarina também participou? Sabe qual é o meu sentimento nessa comparação, amigos? É que em 92 o mundo estava numa sintonia não tão divisionista como a atual. E aí eu preciso fazer o link com a questão política. Sim. Esse mundo dividido de hoje e que politiza absolutamente tudo, inclusive a pauta ambiental, torna a pauta ambiental identitária quando ela não é, ela é uma pauta coletiva, eu temo que isso esvazie um pouco a COP em relação a 92, porque em 92 sentaram à mesma mesa Estados Unidos, Cuba, o que restou da União Soviética, o Brasil, o leste europeu, o resto da Europa, a Europa Ocidental e tal. E hoje em dia eu vejo que o resultado, lamentavelmente, pode ser parcial por conta da questão política, não nossa aqui, a global, a internacional. É a mesma percepção, Paulo? A mesma percepção. E vai levar, você está tendo, o efeito já está sendo visto, né? O próprio Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores no mundo, não deve mandar ninguém, né, um representante de peso para participar. É o que Denis falou, esse aspecto político, de polarização, vem afetando não apenas a discussão ambiental, que, como eu reforço, não é uma discussão política, é o futuro do mundo, né? O futuro do planeta. E, como eu disse anteriormente, o mundo vê esse efeito, né? Congelamento de geleiras, aumento do nível do mar devido ao descongelamento das geleiras e algumas aberrações que têm ocorrido no mundo, mas, infelizmente, se tornou uma discussão política, uma discussão de polarização. E o desafio é como superar esses desafios, preservando esse lugar tão bonito que é o nosso país, que inclusive é o celeiro do mundo. E a nossa diversidade, seja cultural, seja a nossa diversidade econômica e ambiental, é uma das nossas maiores riquezas. E eu ousaria dizer que o Brasil está condenado ao sucesso, justamente por isso. Se cada um dos estados fizer a lição de casa que Santa Catarina está fazendo, né, atendendo às suas peculiaridades, citasse há pouco o exemplo dos dejetos dos suínos. Veja, existem projetos aí avançados para tratar isso, para transformar isso em adubo, em energia elétrica, enfim, a questão é fomentar, é ter incentivo e creio que essas políticas virão acompanhando tudo isso. Então, eu tenho uma visão otimista aqui do pátio, de casa, né, de que a gente vai fazer a lição de casa. Sem dúvida, um bom exemplo, esse exemplo lá dos suínos, vira energia, né? Tem vários bons exemplos ali, que surgiu até da própria Embrapa. A Embrapa tem um projeto muito bom lá, que é justamente o aproveitamento de dejetos dos suínos. E esse é o caminho, né? A preservação ambiental, a sustentabilidade. Sem dúvida, e o programa aqui passa tão rápido que a gente quase nem percebe. O assunto é bom porque os colegas aqui são participativos e com conteúdo diferenciado. Por isso eu quero agradecê-los
inicialmente a ti, Paulo. Que bom te encontrar e, mais uma vez, debater contigo temas tão importantes como esses que nós hoje tivemos o prazer de falar aqui no programa. Eu que agradeço, né? Agradeço a você, agradeço ao Denis, mais uma vez estar aqui participando e discutindo assuntos tão importantes de economia, de meio ambiente, e ver o quanto o parlamento catarinense tem discutido, tem debatido esses dois temas tão importantes. Sem dúvida. Denis, muito obrigado. Sucesso aí para o amigo também. É isso aí, meus amigos. Acho que a grande mensagem que fica ao nosso amigo, irmão, telespectador catarinense é essa, que o parlamento da economia ao meio ambiente, como tratamos hoje, passando por tantas outras áreas, está empenhado nisso. Que bom para o nosso Estado. E nós botamos um ponto final no Política em Foco. Muito obrigado pela tua audiência. Nos encontraremos em breve, mas não deixe de prestigiar este e outros programas também nas redes sociais da Alesc, a Casa de Leis do Catarinense. Até uma próxima!